Com alegria aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, e com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, as bênçãos do Menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos. E especialmente nós sabemos que o nosso programa é também para dar certas notícias, certas informações. Então, quanto aos colégios, há muita gente já retornando para os colégios. Muitos já retornaram a semana passada. E as escolas públicas, igualmente, muitas já retornaram. Agora, quanto amanhã, dia 8, então, serão 1.054 escolas da rede estadual que estarão iniciando no estado de Santa Catarina com 520 mil estudantes no número redondo e também 30 mil professores. E nós devemos sempre incentivar a todas e todos as adolescentes e os adolescentes e os jovens para que procurem não relaxar nos seus estudos e que os pais levem muito a sério a formação intelectual das suas filhas, dos seus filhos. Então, nós fazemos votos que os alunos e professores que aproveitem bem esse novo ano de estudos e que o Espírito Santo ilumine a todas e todos, e por isso nada melhor do que invocar as luzes do Divino Espírito Santo, que tem o poder de nos dar os 7 dons, que os dons que iremos pedir agora em favor de todos os estudantes que já estão frequentando, e em breve também, ainda nesta semana ou na próxima semana, também, sem dúvida nenhuma, os universitários, já muitos adentraram para um novo período escolar. Outros ainda adentrarão nessa semana ou a próxima semana. Mas ainda eu fui professor 37 anos. Então, a gente sabe que quanto é importante os estudos. Então, os pais, os avós, os irmãos mais velhos, incentivem os filhos, os netos, os irmãos, para que realmente estudem. E então todos devemos sempre animar e fazer ver a importância dos estudos. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Então, especialmente na parte da educação. E os professores e professoras, quanto eles se esforçam e elas se esforçam, há pessoas que se dedicam, às vezes dão aulas particulares. No final da aula, vem um aluno ainda pedir uma explicação. Quantos professores que ali teriam que já passar
para dar aula em outro colégio ou outra aula, mas, no entanto, fica ali se dedicando àquela aluna, àquele aluno. Muitas vezes é muito importante, quando o aluno não entendeu bem uma parte da matéria, pergunte peça uma explicação para um colega, para uma colega. Eu já tive casos de alunos me dizerem: professor Padre Pedro, sabe que eu não entendi a explicação do meu professor ou da minha professora, e no final da aula, eu em particular, pedi uma explicação, e ele me deu uma explicação. Sabe, Padre Pedro, que eu não entendi direito. Aí pedi para um colega meu, olha, me ensinou e eu entendi perfeitamente. Então, às vezes um aluno, um colega, dá uma explicação com palavras talvez mais apropriadas, que mais facilmente o colega de turma entende. E rezemos então neste momento, pedindo que o Espírito Santo sempre, nós todos precisamos das luzes do Divino Espírito Santo. Ó, vinde Espírito Santo, Criador, as nossas mentes visitai, os nossos corações enchei com a vossa graça divinal. Chamados sois Consolador, do eterno Pai, excelso dom. Sois fonte viva, fogo, amor e santa unção espiritual. Ó doador dos 7 dons, os 7 dons, a sabedoria, o entendimento, a ciência, a fortaleza, a piedade e especialmente o temor de Deus e ainda a fortaleza. Então, ó doador dos 7 dons, que sois poder na mão do Pai, vós prometido a nós do céu, a bem falar nos ensinai. A nossa mente iluminai, o vosso amor em nós vertei. Nós somos fracos, ajudai, a vossa força concedei. Ao inimigo repeli, expulsai, e especialmente dai sem demora a vossa paz, pois tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Ó, dai-nos conhecer o Pai, vinde mostrar-nos Cristo Deus. Fazei-nos todos vos amar, a vós que de ambos procedeis. Rendamos glória a Deus Pai. Glória ao Senhor que ressurgiu. Glória ao Espírito de amor, agora e eternamente. Amém. Então, já demos então a notícia sobre o período escolar. Mas há uma outra notícia que eu já agradeci mais de uma vez ao novo governador, bem como a vice-governadora Marlisa Bem, onde ele colocou uma secretária da saúde muitíssimo eficiente. Quanto me consta, é filha de Lages, mas já foi secretária da Educação, trabalhou já como deputada estadual, federal, e agora assumiu novamente com Jorginho Melo, novo governador, que eu tenho muita confiança. É um homem que na política realmente sempre os encargos e cargos que ele ocupou com muita eficiência, honestidade, presença,
com justiça, e tem então um secretariado em primeiro, segundo escalão, de modo especial, muitas pessoas técnicas, entendidas, e sem dúvida nenhuma esperemos que esses 4 anos o nosso Estado possa soerguer-se cada vez mais para o bem de nós catarinenses. E uma frente maravilhosa que ele, governador, com a vice-governadora, assumiram foram as cirurgias que estavam muitos pacientes, 2, 3, 5 ou até mais anos. São 105 mil cirurgias que, então, ele enfrentou esta situação. Uma das primeiras coisas que eu irei realizar no meu governo é colocar em dia as cirurgias. E ainda hoje tive a ocasião de ler no jornal que a secretaria está enfrentando esta situação das 105 mil cirurgias, onde o governo irá gastar 135 milhões e fizeram o planejamento para, em cada mês, realizarem 21 mil cirurgias, que realmente é um cansaço para os médicos, para as enfermeiras, técnicas de enfermagem e também para todas as pessoas que trabalham, funcionários dos hospitais, mas é um trabalho para o bem de nossos semelhantes, que realmente essas cirurgias eletivas possam aliviar a dor e restituir a saúde para tantas e milhares de pessoas. Também a gente soube o grande terremoto que infelizmente aconteceu, quando me consta, ontem, na Turquia e na Síria, com milhares e milhares de feridos e também milhares de mortos. Aqui a gente vê como a vida do ser humano é frágil. Eu tenho dito muitas vezes, quando pessoas dizem, mas o senhor já está com uma idade tão avançada, com boa saúde, eu digo, sempre agradeço a Deus, mas também eu digo sempre, olha, a minha vida está nas mãos de Deus, como também a sua vida está nas mãos de Deus. Eu posso partir desta vida para a eternidade no momento em que menos eu espero. Aquilo que nós lemos e mais de uma vez na palavra de Deus, que a vida está nas mãos de Deus, e Cristo nos diz, estai preparados, porque não sabeis o dia nem a hora. Quantos que, infelizmente, morreram? Li também uma nota no jornal que pessoas lá do Rio de Janeiro, que no domingo foram fazer um passeio com um barco para, se não me engano, para a ilha Paquetá, e no retorno uma tempestade terrível, um vento forte que tombou, virou a lancha, por assim dizer, o barco, e morreram algumas pessoas afogadas. E quantas pessoas que nessas férias, durante o mês de janeiro e alguns dias de fevereiro, partiram dessa vida em lagos, rios, nas praias, ou seja, nos mares. Então, a gente tem que cuidar um pouco da vida da gente, evitar
claro que nem sempre se sabe os problemas que podem aparecer pela frente. A pessoa vai viajando muito bem, de férias, de carro ou de qualquer condução, e de repente um desastre pode acontecer, como tem acontecido tantas vezes, e pessoas, uma ou duas ou mais ou menos, vieram a falecer. Então, temos que ter o cuidado. Então, essas também são notícias. Que Deus tenha todas essas pessoas do terremoto, dos afogamentos, enfim, ter essas pessoas todas felizes na eternidade. E também nós todos estamos fazendo então a nossa viagem por esta vida rumo à eternidade. E os santas e santos que celebramos hoje, Santa Coleta, Ricardo de Toscana, Eugênio e Lourenço, Juliana, Ricardo, rei, e Teodoro, militar romano, e Adalto, que foi mártir. E também hoje o Dia Nacional do Gráfico. Nossas saudações a todos os gráficos. Também os santos e santas sempre rezaram, creio, em Deus Pai. Essa oração, que podemos dizer, está a síntese das verdades da Igreja Católica. E os santos e as santas sempre professaram a sua fé. E é necessário que vivamos em maior intensidade e profundidade a nossa fé. E para isso devemos sempre ter o maior conhecimento da nossa religião. E a respeito, então, do creio em Deus Pai, eu estou procurando dar uma pequena explicação. E nós temos aqui o Catecismo da Igreja Católica. É um volume que traz toda a situação, a explicação de todas as verdades, de toda a doutrina que Cristo Jesus nos trouxe. São 744 páginas. Mas se você passar, por exemplo, em livrarias católicas, você encontrará catecismos mais sintetizados. E todas as livrarias católicas, em geral, têm são sínteses do Catecismo da Igreja Católica. E nós sabemos que a Igreja Católica não cessa de confessar e de professar a sua fé em um só Deus, em três pessoas realmente distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada uma com a sua função, mas os três formam uma unidade somente. E as características da nossa fé. Então, a fé, nós sabemos, é uma grande graça, uma graça que recebemos de Deus, sem dúvida nenhuma, e recebemos essa graça no dia de nosso batismo. Foi ali que Deus, então,
nos deu esta graça e que nós devemos sempre procurar sermos fiéis à graça de Deus. E a fé é, por sua natureza, voluntária e livre. A pessoa, já abordamos um pouco na semana passada, quando falamos que ninguém pode ser obrigado a seguir tal ou tal religião. A pessoa é livre diante de Deus, e Deus dá as graças. Agora, nós sabemos também que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós lemos em Hebreus, capítulo 11, versículo 60. Então, sem a fé, não podemos agradar a Deus, nem conseguir a vida eterna. Se a pessoa não tem fé, então, agora se nós permanecermos na fé, Deus também vai nos dando, nos proporcionando sempre mais graças, mais bênçãos. Por isso, devemos perseverar na nossa fé. E, por isso, então, em Mateus, capítulo 10, versículo 22, diz bem claramente que quem permanece na fé, que vive a sua fé, que vive o seu compromisso com Deus, seguindo a mensagem de Cristo, merece um dia a eternidade. Assim como os nossos parentes, amigos, conhecidos, pessoas que talvez estudaram conosco, pessoas que talvez trabalharam conosco, pessoas que talvez até choraram ao nosso lado, se alegraram conosco, mas que já partiram desta vida para outra, receberam de Cristo Jesus a recompensa. Aquilo, veja, já abri a Bíblia, aquilo que está bem claro em São Mateus, capítulo 34, quando partirmos desta vida, eu a menos, quando chegar na eternidade, eu gostaria de receber de Cristo Jesus o que eu vou ler agora. O que é que Cristo, eu gostaria de ouvir de Cristo Jesus. Vinde bendito de meu Pai, Padre Pedro, tomai posse do reino celeste que vos está preparado desde a criação do mundo, porque passaste por este mundo realizando o bem. A gente está nesse mundo para realizar o bem. Claro que a gente tem muitas falhas, muitas omissões, talvez muitos afastamentos de Deus, talvez nem sempre cumprimos bem os nossos deveres, nos estudos, no relacionamento com as outras pessoas. Por isso é muito importante, nós sabemos que a fé é um dom, um presente que Deus concede ao ser humano, e podemos perder também esse dom inestimável. E por isso devemos sempre procurar alimentar a nossa fé, mediante a leitura da palavra de Deus, mediante a oração, aquilo que São Pedro falou, e talvez você mesmo, e eu, Padre Pedro, temos falado e pedido muitas vezes à Trindade Santa: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Isso São Pedro exclamou.
e assim, sem dúvida nenhuma, todos os apóstolos. Então, assim estaremos, por meio da leitura da palavra de Deus, por meio da oração, sempre enriquecendo o nosso espírito, a nossa alma. E então devemos implorar sempre mais, pedindo a fé. E sabemos que a fé é o começo, por assim dizer, da vida eterna, porque desde agora nós aspiramos chegar um dia à eternidade, ou seja, ter o gosto de receber um dia a recompensa, a visão eterna, de como nós lemos claramente a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, nós, por enquanto aqui, estamos vendo a Cristo Jesus confusamente, mas um dia nós iremos vê-lo face a face. Então, por ora conhecemos a Cristo e pela fé, e não pela visão clara, que nós então devemos procurar lutar nesta vida para sempre seguirmos a mensagem de Cristo Jesus. Continuaremos assim pouco a pouco, dando um pouco a explicação sobre o creio em Deus Pai, futuramente parágrafo por parágrafo. E a todas e todos, saúde, alegria, felicidades, otimismo, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde. E a nossa oração a todas e todos, as pessoas enfermas, e agora a bênção da água, que poderemos tomar com muita fé e devoção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, das 14h30 às 15 horas, se Deus quiser.